estar aqui nessa noite, continue louvando ao Senhor. Senhor, eu te louvarei, Pai, não importa as circunstâncias, Pai. Em todo tempo eu te louvarei. Assim como Paulo disse, veio passar por situações de problemas, de angústia, de tristeza, momentos de alegria, mas em todas as coisas que Ele fortalece.
É um prazer estar aqui, é muito bom estar aqui com vocês essa noite. This is my first trip to Brazil. Essa é a minha primeira viagem para o Brasil. I've been to some other countries around you, but I've never been to Brazil. Eu tive estado em outros países, porém eu nunca tive estado no Brasil antes. It's good to visit you people and be able to come to your big, wonderful country. É um prazer enorme visitar esse país e conhecer vocês e estar nesse país muito grande. I just want to begin tonight in Psalms 139. Eu gostaria de Psalm 139. Yeah. That's good. That's better to go there. Okay, you want to go there? I prefer. No Salmo 139, so they can follow. 15 through 18. Salmo 139, no verso 15. Antes dele nos criar, ele nos amou e nos preparou para adorá-lo. And there's all kinds of scriptures through the Bible that tells us just how much God does love us. E toda a escritura da palavra fala o quanto Deus nos amou. But this scripture here that he's fixing to read, E essa escritura que eu vou ler aqui agora, 15 through 18. do verso 15 ao 18, diz assim: os meus ossos não estavam... 139? 139, 15 through 18. Salmo 108, verso 15 diz: os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinado para mim,
foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são, verso 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. 18. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. So God not only loves us, Então Deus não somente nos ama, He knew us before we were ever born. Ele nos conhecia mesmo antes de nós termos nascido. But I like what the scripture says. Mas eu gosto do que essa escritura It diz. says God loves us so much that He's thinking about us all the time. A escritura diz que Deus nos ama de uma forma tão especial que Ele pensa a respeito de nós todo o tempo. His thoughts are about us more than the sand. Ele diz que Ele está, a sua palavra Ele permanece a mesma. Ele está sempre olhando para nós, sempre preocupado conosco. I just wanted to share that with you before I start my little message. Eu queria só dividir esse salmo com vocês antes que eu começasse a pregar a mensagem principal dessa noite. About 3 years ago, Há cerca de 3 anos atrás, I was going through a rough time in my life, eu estava passando um tempo muito difícil na minha vida. and it looked like my prayers would hit the ceiling and come back on the ground. Parecia que a minha oração subia até o teto e depois caía, não chegava. And I was like the river that Steve was talking about this morning. My river had dried up. Estava como o rio que o pastor Steve pregou nessa manhã. O rio das águas estava seco em minha And vida. I was really in a pit. E eu estava realmente como se num poço vazio sem água. So I began to cry out to the Lord. Então eu comecei a clamar ao Senhor. And I opened up my Bible and began to read. E eu comecei a ler, abri a minha Bíblia e comecei a ler. I opened it up to Matthew, the 24th chapter. Eu abri a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. And it's the chapter where it talks about all of the great and terrible things that are happening and going to happen on the earth. E esse é o capítulo que fala das grandes coisas terríveis que vão acontecer, sinais dos tempos da vida de Jesus, do finais da terra. And when I got down to the 14th verse, E quando eu cheguei no verso 14 do livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, it said, when this gospel of the kingdom is preached in all the world, then the end will come. e dizia isso: e esse evangelho será pregado em todo o reino como testemunho a todas as nações, então virá o fim. The Holy Spirit said, read it again. Aí o Santo Espírito pediu que eu lesse de novo. I read it 6 or 7 E times. eu li isso 6 ou 7 vezes. And finally it hit me E até que isso entrou na minha cabeça. that what the Holy Spirit was saying, He wanted me to preach the gospel that Jesus was preaching. Aí eu entendi que Jesus queria que eu pregasse o evangelho que Jesus havia pregado. And I told him, I said, well, I thought the church had been preaching the gospel of the kingdom. E eu falei para a igreja que o Senhor quer que eu pregue o evangelho do reino. He said, no, the church preaches the gospel of salvation, but they have never preached the gospel of the kingdom. E aí eu falei com o pastor, eu falei, olha, a igreja tem sempre pregado o evangelho da salvação, mas nunca pregado o evangelho do reino. And that's going to be one of the signs prior to the coming of the Lord Jesus Christ. The gospel of the kingdom has to be preached. E esse é um dos sinais antes da vinda do Senhor. E eu decidi pregar o evangelho do reino, porque o evangelho do reino será pregado em toda a terra antes da vinda do Senhor. So I said, well, let me go back in the Bible to where it's first mentioned. Então eu falei com o pastor que não concordava que eu fosse pregar esse evangelho, falou, vou voltar para a Bíblia, onde tudo começou. I go back to Matthew, the 3rd chapter, and the 2nd verse. E aí eu voltei para o livro de Mateus, capítulo 13, no segundo verso. It's where John the Baptist said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Eu voltei ao livro de Mateus, capítulo 3, na verdade, verso 2, onde João Batista falava, se arrependa porque chegado o reino dos céus. That had never been said until that time. Essa mensagem de arrependimento dito por João Batista nunca foi dito até aquele tempo. John had a revelation that Jesus was there then. João tinha uma revelação que Jesus Cristo era o remidor, o redentor. Because in the 4th chapter, Porque no capítulo 4, John baptizes Jesus. João batiza Jesus. The Holy Spirit comes upon Jesus E o Santo Espírito vem sobre and Jesus leads him into the wilderness where he's tested in every way. e leva ele até o deserto onde ele foi testado. It said he came back in the power of the Spirit. E ele volta cheio do poder do Senhor. And from that time on, E daquele tempo em diante, Jesus began to preach the
kingdom of God. O Senhor começou a pregar o evangelho do reino de Deus. That's what Jesus preached, was the kingdom of God. É isso que Jesus pregou, o evangelho do reino de Deus. Not only did he preach it, but when he sent the 12 out, Ele não só pregou para um, para outro, mas ele pregou para os 12, para todos os he outros. sent them out to preach the gospel, Ele enviou eles para distante, para pregar o evangelho. to heal the sick, to raise the dead, to open blind E ele eyes. disse: eu os envio para curar os cegos, os enfermos, para expulsar demônios. Later on, he sent the 70 out. Mais tarde, além dos 12, ele manda os 70. It was the same thing. E quando ele manda 70 discípulos, foram a mesma coisa. Preach the kingdom. E ele fala: prega o evangelho. All through the Gospels and the Acts of the book of Acts, Em todo o evangelho, no livro dos evangelhos e no livro de Atos, all they ever preached was the gospel of the kingdom. tudo que ele se vê, tudo que você vê é o evangelho do reino de Deus sendo pregado. The 28th chapter of Acts, No livro de Atos, capítulo 28, the last verse, o último versículo do livro de Atos, do capítulo 28 do livro de Atos, it talks about Paul. ele fala a respeito de Paulo. The last one? Yeah, 31st. Diz o seguinte, capítulo 28, verso 30. Por 2 anos inteiros, Paulo trabalhou na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus, the King of God, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Preaching the gospel of the kingdom and telling them all about the Lord Jesus Christ. Ele estava pregando o evangelho do reino, falando para eles tudo a respeito de Jesus Cristo. And I began to think, well, this is so important that Jesus said that this has to be done prior to his return. E eu entendi, isso é tão importante, que esse ministério, esse evangelho do reino tem que se pregar antes da sua volta. But where I live, I had never heard the gospel of the kingdom preached. Mas onde eu moro, eu nunca ouvi esse evangelho do reino sendo pregado. And one reason is that the gospel of the kingdom is so vast, Mas you can't put it in a box. E isso é uma razão muito clara, porque o evangelho do reino é tão grande, é tão vasto, que não pode ser mantido numa caixinha. But in the 13th chapter Mas no capítulo 13 of Matthew, do livro de Mateus, there's 2 parables here. há 2 parábolas aqui. Aleluia. Beginning in Matthew 13:37. Wait just a minute. Matthew 18 through 23. No verso 13, do capítulo 18 ao 23, 18 to 23. That's okay. May I read? Yeah. Ok. Vamos ler, amém? Todos acharam? Amém. Diz o seguinte, o verso 18 ao 23. Portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o caminho, esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Enquanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e os enganos da riqueza a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. And on the next page, or Matthew 13:38, it talks about another parable, the parable of the tares, the wheat and tares. No livro de 38, Yeah, it interprets the parable of the wheat and tares. ok, But I don't want to read it. Ok. no verso 30, no verso 38, fala também da semente, da boa semente, também conta da parábola do joio. Okay.
see in these two parables that these two parables each had a sower. E o que eu vejo nessas duas parábolas, tanto da joio como da palavra do semeador, é que as duas tinham um semeador. It had a seed, a field, and a harvest. Há coisas que eu vejo nessas duas palavras. Ela tinha o semeador, tinha semente, tinha o campo e tinha a colheita. But in between these two Mas no meio dessas duas, was two other little parables. há duas outras parábolas. And this is what I want to draw our attention to right now. E é isso que eu quero tentar explicar nessa noite aqui. When I began to see this thing about the kingdom of heaven, Quando eu comecei a entender as coisas sobre o reino de Deus, I noticed Jesus, he said it was like a seed. eu sei que o Senhor é a nossa semente principal. And when I got that revelation about the kingdom, it was like something hit me right in the chest. E quando eu comecei a entender sobre a semeadura e tive essa revelação, aquilo entrou, bateu no meu peito. It was like I had been filled with the Holy Spirit all over again. É como se eu tivesse sido enchido de novo pelo Santo Espírito de Deus. And every time I start preaching about the gospel of the kingdom, that thing comes alive inside of me. E toda vez que eu começo a pregar sobre o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, é como se eu estivesse vivendo de novo uma água viva dentro de mim. I believe it's a message that's not taught so much as it is you have to catch this message. Eu acredito que essa palavra não fala tanto, mas você tem que pegar essa palavra. Uma palavra que você tem que vivê-la, não ouvi-la. It said in the 31st verse, it says it's the kingdom of heaven is like a mustard seed. Essa parábola diz no verso 31, se você olhar o verso do 31 do capítulo 13, ainda no capítulo 13, vai falar do grão de mostarda. It's the least of all seeds. É a nossa última das nossas sementes. But once you plant it, Mas essa semente é quando você planta, ou é a menor das in sementes. good soil, that thing begins to grow. É a menor da semente, mas quando você planta ela no bom solo, ela começa a crescer. And it makes a huge tree. E ela fica uma árvore muito, muito, muito grande. And then the next parable was the 33rd verse. E na outra palavra, ainda nessa parábola, no verso 33, diz: He said the kingdom of heaven is like leaven, which a woman put in a measure of meal. E diz: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. Just one little pinch of meal, of leaven in that whole big pile of meal. Só um pouco de fermento é o suficiente para levedar toda a massa. Leaven the whole thing. E isso fermenta toda a massa, um pouco só de fermento, um pouco de uma semente. Jesus kept saying the kingdom of heaven is like that little seed. It's like that little leaven. E o Senhor Jesus continua dizendo: o reino dos céus, o reino de Deus é como aquela semente, é só um pouco dessa semente para contagiar toda uma massa. Once that thing is inside of us, it begins to grow. O que é que nós temos que está dentro de nós que começa a crescer? And it's just like in the measure of meal. É como se nós estivéssemos falando dessa massa, dessa mistura dessa massa. It consumes our whole being. O que essa semente tem de nós, ela cresce dentro de nós e nos consome totalmente. É essa semente. Open the 38th verse, read 38 through 43. Quando nós lemos do verso 38 ao verso 43, eu vou ler para vocês. O campo é o mundo, praise the Lord. E a boa semente são os filhos do reino. Os joios são o trigo. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também ocorrerá que no fim desta terra o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos que praticam mal. 42. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. 43. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem os ouvidos, ouça. Okay. We forgot to read the 37th verse. O verso 37 diz, que eu não li: e ele respondeu:
aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Well, what I wanted us to see in this parable, O que eu quero que você veja nessa parábola, it says that he who sows the good seed is the Son of Man. que a parábola diz que aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. We all know the Son of Man, that's Jesus Christ. Nós somos filhos dele como filhos de Deus. It says the field in the 38th verse is the world. E ele diz que no verso 38, entenda bem, ele diz que o campo é o mundo. The good seeds are the sons of the kingdom. E ele diz ainda que as boas sementes são os filhos do reino. And the field is the world. E ele diz que o campo todo é o mundo. My interpretation of this Minha interpretação sobre essa escritura is that those people who receive this kingdom seed, this message of the kingdom of God, é que essas pessoas que recebem a mensagem da semente sobre o reino de Deus, if they receive it and that message begins to grow in them, eles recebem isso e a mensagem começa a crescer dentro deles. this is going to be a special group of people, I believe, in the end times. Essas pessoas que vão receber essa mensagem do reino de Deus é um grupo especial, eu creio nisso. It's going to preach this message. É um grupo, são aqueles que vão pregar essa mensagem. Jesus said he was going to take the sons and strew them over the whole world. A Bíblia diz que o Senhor vai pegar os seus filhos e vão lançá-los nesse campo. To preach this gospel of the kingdom. E vai levá-los a pregar o evangelho do reino. And then the end would come. Então esses que receberam essa mensagem vão pregar o evangelho do reino. Então o final dos tempos chegará. Ties right back into Matthew 24:14. Está também no livro de what's the book? Matthew 24. Está no livro de Mateus capítulo 24 e 25. Fala do final dos tempos. That when this gospel is preached in all the world, then the end will come. Está falando no capítulo 24, então, quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. I believe there's going to be a great end time revival prior to the coming of the Lord Jesus. Eu acredito que vai haver um grande avivamento antes do retorno de Jesus. I believe this is a message that's going to have to be preached. Eu acredito que essa é a mensagem que tem que ser pregada. Jesus said it would have to be preached before he returns. Porque Jesus disse, essa mensagem terá que ser pregada antes dele voltar. Amen. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Thank you so much. Muito obrigado. Deus abençoe. Aleluia. Ok? Viu, não? It's an honor to be here. É uma honra estar aqui. Honor to be here with your pastor. É uma honra estar aqui com vocês, com os pastores. I've been to this country many times. You're a beautiful country. Eu tenho estado nessa cidade, nesse país do Brasil, por muitas vezes. Since 1978. Desde 1978. And ministering. Eu tenho vindo aqui ministrando. The Lord is so good. Deus é bom. I'm reading out of the book of Joshua, if you have your Bible. Abra sua Bíblia no livro de Josué. If not, you can just listen to us. Se você não tem a Bíblia, se você não trouxe, apenas leia. Forgive me for not being able to speak Portuguese. Me perdoa porque eu não sei falar português. But I do speak in tongues. Mas eu falo em línguas. In Joshua chapter 14, no livro de Josué, capítulo 14, we're reading verse 10 and 11. Nós vamos ver do verso 10 ao 11. Amém? Amém. Diz assim Josué, capítulo 14, verso 10 ao 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como nos dias de Moisés, em que me enviou, tanto agora, tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Read verse 12 too.
Verso 2: Dê-me, pois, Caleb falando, dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enanins lá viviam com as cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. This is Caleb. Esse é Caleb. He is asking for a city. Ele está pedindo por uma cidade. He is asking that God would grant him the inheritance of a city. Ele estava pedindo que Deus desse a ele a herança de tomar aquelas cidades. Caleb was the one, you remember. Caleb é você lembra dele? When he was with Joshua, they were the only two that had the vision that they were able to take the land. Vocês lembram que Caleb foi daqueles que estavam com Josué, apenas os dois que tiveram a visão que tinham que tomar a terra prometida. And now he's 85 years old. Agora ele tem 85 anos. And he wants a city. E ele quer ver. I want the city. Eu quero aquela cidade, ele diz. I want this city. Eu quero esta cidade que foi dada. For Jesus Christ. Eu quero esta cidade por Jesus Cristo. Anybody here agree with me for this city? Você está aqui e concorda comigo que você quer essa cidade? Você concorda comigo? And listen to what Joshua says in verse Preste atenção no que Josué 13. fala no mesmo capítulo, no verso 13. Verso 13 diz assim: Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebrom por herança. He gave it to him. Ele deu também. He gave him the city. Ele deu a cidade que Caleb pediu. You see, God Você vê, Deus has already given us this city. Você percebe? Deus já está nos dando essa cidade. But now we're going to have to fight for it. Agora nós temos que lutar por isso. Esse é o He's nosso... already given us the city. Ele já nos deu essa cidade. But now we're going to have to fight for it. Agora nós temos que lutar por isso. You see, Caleb said the Anakim were there. Você vê que Caleb dizia, os anaquelitas estavam ali. The Anakim were the giants. Eles eram os gigantes. In other words, the city that Joshua gave him, Hebron, had giants. Em outras palavras, a cidade que Josué deu a Caleb tinha gigantes. Hebron, a cidade que ele queria, tinha gigantes. And we're going to deal with these giants. Nós vamos lutar contra gigantes. But the Lord showed me Mas o Senhor me mostrou. that these giants are in every city. Aqui tem gigante em cada cidade. And if you remember, it was the giants that put such fear in Israel that they refused to go into the promised land. Você lembra que os gigantes que estavam na terra prometida colocaram tanto medo em Israel que eles tinham receio de tomar a terra prometida? So Caleb was blessed by Joshua. Joshua gave him the city. And Caleb did this in chapter 15, verse 14. Você veja bem que Josué deu a Caleb as cidades que ele pediu. E olha o que Caleb disse no verso 15. Olha a resposta, olha o que foi dito para ele. No verso 15 que fala sobre Hebron. Hebron era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. That's chapter 15, verse 14. Capítulo 15, verso 14. Leia comigo, leia o verso 15. Diz o seguinte: olha o que acontece. Caleb, you understand Portuguese, man? Ele entendeu português, ele viu que eu li errado. Dê uma salva de palmas, amém? Ei, I have to pay attention. Não posso falar qualquer coisa. Diz o verso 14: Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. So Caleb drove out the 3 giants. Entenda, Caleb, pois expulsou os 3 gigantes. We want to talk about the 3 giants over your city. Eu quero falar com você sobre os 3 gigantes que estão sobre a sua cidade. And they're also over your life. E que estão sobre a sua vida. And Jesus wants to break through and drive
drive them out. Ah, e o Senhor quer derramar o seu poder e expulsá-los daqui. Because Jesus gives us victory. Porque o Senhor é que nos dá a vitória. And we're going to look at each one Nós vamos olhar sobre cada gigante and how we defeat them. e entender como nós vamos derrotá-los. The first giant in Hebrew is called Shishai. Oh, esse não dá para traduzir. O primeiro gigante em hebraico quer dizer Shishai. That's the first giant Esse é o primeiro gigante that we just read in chapter 15. que nós lemos agora no capítulo 15. It's a Hebrew word. É uma palavra hebraica. It means white garments. Isso diz vestimentas brancas. If you stood next to this giant, Se você fica próximo desse gigante, se você ficasse and these próximo giants were desse gigante, huge, esse gigante era muito grande. you would feel intimidated. Você ia ficar, se você estivesse do lado dele, você ia se sentir intimidado. And he's wearing all white. E tudo que ele usava, a revestimenta dele era toda branca. And the all white is very symbolic and prophetic. E a palavra branco, a cor branca, é profética, muito simbólica. And it has everything to do with being perfect. Quando você está usar branco, tem muito a ver com perfeição, é muito simbólico. Because that's what white represents in the Bible. É isso que o branco representa na Bíblia. So if you're next to this giant, you're being overshadowed by that which is perfect, which makes you feel not perfect. E se você está do lado desse gigante, todo branco alto, você se sente intimidado, porque você sente que ele é perfeito demais e você se sente insignificante. So what does Jesus do for us Então o que o Senhor faz para nós? to help us? Para nos ajudar. In the book of Revelation, No livro de Apocalipse, we're going to see how we defeat this giant. nós vamos ver como nós derrotamos esse gigante. In Revelation chapter 7, No livro de Apocalipse, capítulo 7. verse 14. Capítulo 7, verso 14. Revelation 7:14. Apocalipse, capítulo 7, verso 14. There. Yeah. Respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. We have our own white garments. Nós temos já a nossa roupa branca. If you're a born again believer here, Se você é um nascido de novo, um cristão nascido de novo, God sees you differently than you see yourself. Deus te vê diferente do que você vê a você mesmo. We have not come out of the great tribulation, Nós não saímos da grande tribulação, but all of us have had tribulation. mas todos nós temos tribulação. And we have also literally have washed our robes by the blood of the Lamb. E literalmente todos nós lavamos as nossas roupas no sangue do Cordeiro. The blood of the Lamb has allowed us to be wearing white garments. Ah, o sangue do Cordeiro, lavado no sangue do Cordeiro, nos permitiu vestir as vestes brancas. So God looks down at you and He sees you perfect. Aleluia! Então Deus olha de cima e vê você lavado no sangue do Cordeiro e vê você de branco e entende que você é perfeito diante dele. The blood of the Lamb. O sangue do Cordeiro. Now you don't get any snow over here. Você não vê nenhum cheiro aqui. Has anybody here in this room ever been anywhere where they have been in snow? Você tem visto alguém aqui que esteja fora da palavra de Deus? Você está vendo alguém aqui que não está sentindo a presença de Deus? Anyone at all? Tem alguém aqui? Have you ever seen snow with your eyes? Ah, você tem visto nuvens? Você tem visto hoje, por Well, you've all exemplo? seen it on the movies or television or pictures. Olha que interessante, você tem visto neve aqui hoje. Há alguma coisa que nos faz ficar de branco? Você tem visto neves aqui hoje? Because snow is a type of the blood of Jesus. Quando você vê a neve nos filmes, porque aqui não tem, você vê que é de branco, mas porque a neve para nós para eles, representa como se fosse o sangue de Cristo. Though your sins be as scarlet, I'll make them as white as snow. Porque o sangue
falamos de Jesus, o vermelho escarlate nos lava e nos faz branco como a neve. Let me tell you what snow does. Eu quero te falar um pouco sobre o que a neve faz. Because I live in a city where it snows. Porque eu moro num país, numa cidade onde neva. And there could be a brand new car outside. E você pode ter um carro novo fora de casa. Very expensive. Muito caro. And another car right next to it. E um outro carro próximo a ele. Very ugly. Muito feio. With rust on it. Com bastante ferrugem nisso. One car very expensive. Um carro muito caro. The other car looks like it's falling apart. Um carro que parece que está se desmontando do outro lado. But when it snows, mas quando isso neva, and it comes upon both cars, a neve vem sobre os dois carros. You cannot tell which one is which. E quando isso cobre ele de tal forma que você não consegue reconhecer qual dos carros é o carro mais rico. I want you to know. Eu quero que você saiba. The blood atonement. Que o sangue do Cordeiro. The word atonement means to cover. Que o sangue do Senhor, o sangue da aliança tem nos coberto. You are covered by the blood. Você é coberto pelo sangue. You are covered by the snow. Você é coberto pela neve. And when God looks at you, e quando Deus te olha, He sees you just the way He sees me. Ele vê você como Ele vê a mim. Or Billy Graham. Ele vê como um Billy Graham. That's the blood of Jesus. Esse é o sangue de Jesus. See, God looks at us differently. Porque se Deus me fez diferente, He sees us differently. Porque Deus nos vê de uma forma diferente. He doesn't see you the way you see yourself. Ele não vê você do jeito que você vê você mesmo. Oh, okay. Are you still breathing? Você ainda está respirando? Aleluia. Are you still there? Você ainda está aqui? Amém. Listen to what I'm going to say. Preste atenção no que eu vou dizer. Aleluia. When you got saved, quando você foi salvo, you were a caterpillar. Você era como se fosse uma lagarta. But when you became born again, mas aí você nasceu de novo. That caterpillar became a butterfly. Aquela lagarta se tornou uma borboleta. You're all butterflies now. Todos vocês são borboletas agora. The Bible says anyone in Christ is a new creation. Porque a Bíblia diz que todos que estão em Cristo são nova criatura. The old has passed away, the new has come. Porque o velho homem foi passado e o novo chegou. Now listen. Agora preste atenção. You don't become one day I'm a butterfly. And then the next day you're a caterpillar, and then the next day you're a butterfly, and then the next day you're a caterpillar. Você não se torna um dia uma borboleta e no outro dia você fica uma lagarta e no outro dia você fica uma borboleta e no outro dia você fica uma lagarta e volta a ser borboleta. No! Não! You are a butterfly if you're a born-again believer. Você é realmente uma borboleta se você nasceu de novo. You may not be a smart butterfly. Você talvez não seja uma borboleta muito inteligente. You may not be an obedient butterfly. Talvez você não seja uma obediente ou borboleta. You may be a stupid butterfly. Talvez você seja meio estúpido, meio bobão. But you're a butterfly. Mas você é uma borboleta. Begin to enjoy it. Então alegre-se nisso, adore a Deus nisso. Aleluia. Oh, the blood of Jesus is so powerful. O sangue do Senhor é tão poderoso. You need to begin to identify with who you really are. Você tem que começar a se identificar com quem você realmente You need é. to stop identifying with who you once were. Você tem que parar de se identificar com quem você quer ser ou com quem você era. No, I identify with who God sees me as. Você tem que pensar assim, eu vou me identificar com quem Deus, como Deus me vê, com quem Deus And me vê. once you do that, Eu quero que você faça isso. that giant Olha aquele gigante, that's always trying to condemn you, ele está pronto para te condenar. that's trying to always accuse you, Ei, aquele gigante sempre está para te will acusar. bow his knee to Jesus. Mas aquele gigante vai se curvar diante de Jesus.
você vai começar a ser livre. Aleluia. Butterflies are free. A borboleta é livre. You know, the first time I came to Brazil, Você vê, a primeira vez que eu vim para o Brasil, somebody actually gave me, in glass, a collection of different butterflies. Oh, It great. just came to me, I just remembered. Great. Great. A primeira vez que eu vim para o Brasil, de verdade, eu levei uma coleção de uma borboleta assim, num vidro, num quadro, muito lindo, num quadro de plástico. They were taken from the Amazon area. Elas foram tiradas, era uma representação, eram amostras da Amazônia. Butterflies are free. They're flying, they're free. Caterpillars are crawling on the ground, waiting for somebody to step on them. As borboletas são livres, voam para lá, voam para cá, mas as lagartas, elas se arrastam no chão, esperando que alguém pise nelas. Here's the second giant. Agora preste atenção, o segundo gigante. The second giant O segundo gigante is called a hymen. é chamado Ahaina. It's a Hebrew word. A palavra em hebraico. If we're going to take the city, Se você vai tomar essa cidade, we got to defeat this giant. você tem que derrotar esse segundo gigante. The Hebrew word means, Essa palavra em hebraico significa: who is my brother? quem é meu irmão? Almost the same expression that Cain said, am I my brother's keeper? Essa é a mesma expressão que Caim disse para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? In other words, Em outras palavras, who cares? quem se preocupa? Who cares about the city? Quem se preocupa a respeito da cidade? Who cares if they all go to hell? Quem se preocupa se eles vão para o inferno? Why should I be involved? Por que eu devo estar envolvido? Now I want you to know, Agora eu quero que você saiba: this giant, esse gigante, that's the shadow that he gives and imparts over the church. esse é o gigante que tem a sombra que brilha a igreja. How do we defeat that giant? Vamos derrotar esse gigante. We need a burden. Sabe como nós derrotamos? Nós precisamos We de um need a sentimento. burden from the Lord. Nós precisamos sentir o peso. We need our heart broken again for the Nós lost. precisamos de ter um coração quebrado pelo Senhor para derrotar esse gigante. We need to weep again for the lost. Nós precisamos sofrer de novo pelos perdidos. You know, I used to live in Miami, Florida. Sabe, eu costumei viver em Miami, na Flórida. And we had all these drug addicts that lived around my E nós home. temos uma região de drogados que vivia perto da minha casa. And my wife and I decided to pray. E a minha esposa e eu decidimos orar. By the way, I've been married 39 years. A propósito, eu tenho estado casado 39 anos. Hallelujah. Aleluia! I tell everyone who's married, praise God, join the overcomers. Oh, eu vou dizer para você que está se casando ou vai se casar, a alegria está chegando. Aleluia. We prayed every day Nós oramos todos os dias for those drug addicts por aqueles viciados, because we had a burden. porque nós tínhamos um peso. My wife herself was a drug addict once. A minha própria esposa, ela era viciada. She was a heroin addict. Ela era uma viciada em heroína. She couldn't get help. Ela não tinha como ter ajuda, ela não tinha ajuda. That was before I ever met her, before I ever knew her. Isso foi até mesmo antes de eu conhecê-la, de encontrar com ela. She tried to commit suicide many times. Ela tentou cometer suicídios várias vezes. She was a drug addict and she couldn't be delivered by man or by medical science. Ela era uma viciada em drogas, ela não conseguia ser liberta nem por homem, nem por médicos, nem de forma alguma. And Jesus set her free in 1 second. Mas o Senhor a libertou em um segundo. Em um segundo. And she never did drugs again the rest of her life. E ela nunca teve drogas de novo pelo resto da vida dela. So we had a burden for the drug addicts. Ah, mas se nós temos um sentimento, um peso pelos And when you viciados. have a burden, you'll begin to pray. Ah, cada um que tem um peso, um sentimento, começa a orar. No one's going to pray if somebody makes them pray, but they'll pray if they get a burden from God and get God's heart. Ninguém começa a orar porque alguém o faz orar, mas ora porque sente o peso, tem um sentimento a favor daquele que necessita, dado por Deus. So every day we pray. Então todos os dias nós Oh oramos. God, save the drug addicts. Então nós oramos assim: oh Deus, salve os viciados em drogas.
Every single day, for at least an hour, we'd come together and cry out Minha to God. esposa e eu todos os dias, pelo menos 1 hora, oramos pelos viciados. Months went by, months went by, months went by. E naquela época, quando estávamos, meses passaram e continuamos orando. We never saw anything happen. E nós vimos que nada acontecia. And one day I was on a trip, E um dia eu estava em uma viagem. and my wife was at home. E a minha esposa estava em casa. And while she was praying, E ela estava orando. she had an assurance. E ela teve um pensamento. She knew God heard her. E ela sabia, e ela falou com Deus, ela sabia que Deus havia She ouvido. absolutely knew her prayers went right to the throne of God, and they were answered. Naquele dia ela sabia que Deus tinha ouvido a oração dela diante do trono de Deus, e a oração dela foi And respondida. she went into her automobile and drove around the neighborhood, and she released salvation upon all the drug addicts. E ela fez uma movimentação com toda a igreja em volta da comunidade, em volta da vizinhança, e liberou salvação sobre aqueles viciados em drogas. And I came home from my trip. E eu voltei de volta da minha viagem. She told me what she did, E ela falou para mim o que ela fez. but we still didn't see anybody saved. Mas eu ainda não vi ninguém sendo salvo. And one day while I'm outside, E um dia, perto de uma montanha, outside of my home, e um dia fora da minha casa, 3 of the drug addicts walked by. eu estava fora de casa, num quintal, quando passaram 3 viciados. And one of them yells to me, E um deles gritou para mim: "You! Você! Aren't you a preacher?" Você não é um pregador? I said, "Yes." Eu disse sim. "I think I know somebody who went to one of your meetings. Ah, eu acho que eu conheço alguém que foi em um dos seus encontros, das suas You're vezes. that preacher that lays hands on people and they fall to the ground. Aren't you that guy?" Você não é aquele pastor que põe a mão sobre as pessoas e elas caem no chão? Não é você essa pessoa? Well, that happens many times. I said, "Yes, yeah, that could be me." Isso não aconteceu várias vezes. Eu disse sim, isso talvez tenha sido eu mesmo. I said, "Nice meeting you." Eu disse, ok, bye bye. And they walked by. Prazer em vê-lo. E eles foram embora. I went back into my home E eu voltei para dentro de casa to take a siesta para dormir um pouco. because I was tired. Porque eu estava cansado, cochilar um pouco. And I was going to lie down on my couch in my living room E eu deitei no sofá da minha sala de estar. because I was tired from the trip that I just came home. Porque eu estava cansado da viagem, eu tinha acabado de voltar. And as I'm lying there, the Holy Spirit said to me, E de repente o Santo Espírito começou a falar comigo. "Why didn't you tell them about Jesus? E ele começou a me incomodar. Por que você não falou para aqueles moços I sobre thought you were Jesus? praying for them." Eu esperava que você orasse por eles. Oh, I said, "Yes, I have been. Forgive me. Aí eu falei, oh meu Deus, é verdade, me If you'll perdoa. bring them back in 10 minutes, Olha, se o Senhor trouxer-nos em 10 minutos de I'll volta, tell them all about Jesus." eu vou falar tudo para eles a respeito de Jesus. I have to be honest with you. Eu tenho que ser honesto com você. I didn't mean that prayer. Eu não queria fazer aquela oração. I only said that to ease my conscience so I could go back to sleep. Eu só disse aquilo para deixar minha consciência tranquila para dormir de novo. But in 10 minutes, Mas em 10 minutos, I go to the door. eu fui para a porta. There's the 3 drug addicts. Lá estavam os 3 viciados em drogas. Yes, what can I do for you? Aí eu disse, ok, o que eu posso fazer por você? They said to me, Eles falaram para mim, "We want to get saved." nós queremos ser salvos. I said, "What?" Eu disse, o quê? They said, "We want to get saved." Ah, nós queremos ser salvos, eles falaram. I said, "You mean you want to give your life to Jesus? Ah, você está dizendo que You want to be born again?" vocês estão querendo dar a vida de Jesus? They said, "Yes." Vocês querem nascer de novo? Eles falaram, yes, sim. I'm saying to myself, this is too easy. You know, I think I'd feel a little better if they argued with me a little bit. Ah, eu falei para mim, tá fácil demais, eu ficaria muito mais feliz se eles discutissem um pouco, resistissem um pouco. So I said, "Come on into my home." Aí eu falei, entra na minha casa. I pray with them to get saved. Eu orei para que eles fiquem I laid my hands on them. Eu coloquei minhas mãos sobre And the eles. Holy Spirit came upon them. Ah, e o Espírito Santo veio sobre eles. And they fell to the floor Eles caíram no chão, in my living room. na minha And sala. they were out under the power of the Holy Spirit for 45 minutes. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e ficaram em línguas falando por 45 minutos. I mean, I couldn't believe what was happening.
Eu ouvi eles deitados, eu falei, não acredito o que está acontecendo. Glória a Deus. They finally got up Aí eles levantaram finalmente. and they said to me, Eles falaram para mim, "Preacher, pregador, are you going to be here for a while?" você vai ficar aqui, a gente pode ficar aqui por um tempo? I said, "Yes." Eu disse sim. They said, "We'll be right back." O senhor vai ficar aqui por um tempo? Eu disse sim, a gente volta daqui a pouco. So they left the house. Aí então eles saíram, eu fiquei lá. In 20 minutes, Em 20 minutos, I got another knock at the door. eu vi outra batida na porta. I opened the door, Aí eu abri a porta and there's the 3 drug addicts, e estavam os 3 viciados. and they brought 12 more drug E addicts. eles trouxeram mais 20 viciados com eles. They said, "Preacher, Eles falaram, pregador, we told them what happened to us. eu falei para eles o que aconteceu conosco. Would you mind laying hands on them like you did to us?" O senhor se importaria em pôr a mão sobre eles como o senhor pôs na gente aqui? Aleluia. Of course not. Come on in. Eu falei, sim, não me importo não, entre. So they came into my house, Então eles entraram para minha casa and I laid hands on them, e eu coloquei as mãos sobre eles. and I'm not exaggerating anything I'm saying. E eu não sei o que eu estava dizendo. 3/4 of them fell out under the power of the Spirit. Um terço deles caíram de imediatamente na unção do Deus no chão. The others who were standing looked like a palm tree in a hurricane. Os outros ficaram em pé como se fosse atingido por um furacão. Aleluia. Aleluia. Uau! Glória a Deus. And you know what they said to me? Sabe o que eles falaram para mim? "Preacher, Pregador, are you going to be home for a while?" você vai ficar na sua casa por mais um tempo ainda? I said, "I'm not going anywhere. Actually, I was trying to lie down on the couch and go to sleep for a little while." Eu Take a falei, little olha, nap. eu não vou para lugar nenhum, na verdade. Eu estava tentando dormir um pouco aqui, acabei de viajar e eu ia deitar no meu sofá, eu ia tomar uma cochilada. They said, "We'll be right back." Aí eles falaram, espera um pouco, a gente vai voltar de novo. About 20, 30 minutes went by. 23 minutos se passaram A knock at the door. e eles bateram na porta. There are the 15. E tinha mais 15. They brought 15 more drug addicts. Além dos 20, eles trouxeram mais 15 outros viciados em drogas. They said, "Preacher, Eles falaram, pregador, we told them what happened to us." nós falamos para eles o que aconteceu conosco. They say we're crazy. Eles falaram, vocês estão loucos. They say you're giving out a new drug. Ele falou, olha, eles acharam que o senhor está doido, que o senhor está nos dando outra droga. Aleluia. Show them it's not a new drug, preacher. Pregador, vá, mostre para eles que não é uma nova droga. Lay hands on them, please. Põe a mão neles, por favor. I said, "Okay, come in." Eu falei, entre todos vocês de novo. I laid hands on them. Eu pus a mão nesses outros. Half of them went out under the power of the Spirit. Metade deles caíram pela unção de Deus. The other half could hardly stand up. A outra metade quase não podia parar em pé. And we were in the middle of a revival. E nós estávamos no meio de um reavivamento. And God brought them to me. E Deus nos deu na minha mão. And then my wife came home. Então quando a minha mulher veio para casa, And she walks into the house. quando ela entrou dentro de And casa, there's 30 people who were touched by the power of Jesus. tinha mais de 30 pessoas que foram tocadas pelo poder de Jesus Cristo. And I want to tell you the key. Eu quero te falar a chave, te dizer a chave. My wife saw it in heaven. A minha esposa semeou nos céus. And if you can see it in heaven, Se você olhar nos céus, you can have it on earth. se você semear no céu, você pode ter na terra. She had seen it already happen. Ela olhou para o céu e viu o que ia acontecer. When you have faith, you already receive it before you even get it. Se você tem fé, você recebe antes mesmo. Você já pode ver antes mesmo de ter recebido. The Holy Spirit wants to do that for this church. O Santo Espírito quer que você faça isso por essa igreja. He wants to do that for this city. Ele quer que você faça isso pela He wants to do that for cidade. your family. Ele quer que você faça isso por sua família. Nothing is impossible with God. Nada é impossível para Deus. He has power to do everything. Ele tem poder para fazer todas as coisas. But it begins with a burden, Mas isso começa com quebrantamento. a broken heart.
Um coração quebrado, willing to cry out to God querendo clamar ao Senhor for something to happen, para que alguma coisa aconteça. willing to come together and pray. Começa com querer começar a orar. I'm reminded of a great minister. Eu lembro de um grande ministério. His name was A.B. Simpson, Eu lembro de um homem chamado A.B. Simpson. from the Missionary Alliance Church. Era um missionário de uma igreja. Famous missionary. Era um famoso missionário. And he was an old man at the time of this story. Ele era o velho homem no final naquele tempo. And he had a young pastor stay with him. E ele tinha outros pastores jovens com ele também. And that young pastor wanted to know the secret of the great missionary. E o pastor mais novo queria saber com ele qual era o segredo desse pastor. So the young pastor who was staying at A.B. Simpson's house got up early in the morning. Então esse pastor jovem que ficou na casa do A.B. Simpson levantou cedo To watch Mr. Simpson pray. para ouvir Mr. Simpson orar. Mr. Simpson didn't know that he was being watched by that young pastor. Mr. Simpson não sabia que ele estava sendo observado pelo pastor jovem. That great missionary began to pray. Aquele grande missionário começou a orar. He was sitting at his desk, Ele estava sentado na sua cadeira and there was a globe of the world on his e desk. tinha um globo na mesa dele. And he began to spin E ele começou a very slowly, rodar aquele globo devagar. and he would pray over every nation E that he ele, looked at. e ele orava por cada país que ele via no globo. Every nation that his hand was on. Cada nação que a mão dele tocava. And he did that for a little while, E ele fez isso por um tempo, but then he stopped. mas ele parou. And he took both of his arms, E aí ele pegou seus braços, ambos os braços, and he pulled that globe of the world into his chest. e ele abraçou aquele globo no seu peito And he began to weep e começou a chorar. and weep E a chorar for the souls of men. pelas almas, pela salvação dos homens. That God would bring a revival. Senhor, traga um reavivamento. That God would save people. Senhor, salva pessoas. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. A burden will break your heart. Quebrantamento por as almas. And we need our hearts broken again. Nós precisamos que o nosso coração seja quebrado de novo. And when that happens, Quando isso acontece, that giant will bow his knee. aquele gigante vai se curvar diante de Deus. And the last giant O último gigante, is Talmai. Estelmai. And in Hebrew it means bold one, spirited one. Isso em hebraico quer dizer o forte, o espiritualmente, de forma espiritual. You know, Satan, Você sabe, Satã, o the inimigo, demon world, o demônio desse mundo is very bold. é muito forte. Satan is very aggressive. Ele é muito agressivo. Listen to what I'm going to say. Preste atenção no que eu vou falar. Christianity is not passive. O cristianismo não é ser passivo. Jimmy spoke about the kingdom of God. O Jimmy estava pregando a respeito do reino de Deus. The kingdom of God is taken by violence, and violent men take it by force. O reino de Deus é tomado por violência, por força, e homens de Deus que lutam violentamente pela obra. We need to be aggressive. Nós precisamos ser agressivos. I'm not waiting for Satan to attack. Eu não estou esperando Satanás me atacar. I'm the one attacking. Eu sou o que vou atacá-lo. Where are the aggressive ones? Onde é que estão os agressivos, os atacadores? Amém. Aleluia, Deus. A 16-year-old teenage girl. Uma garota de 16 anos. She knocks on the door of a home. Ela bateu na nossa porta de casa. She was knocking on doors all around the city, E ela na verdade começou a bater na porta, essa garota de 16 anos, em toda a cidade. telling people about Jesus. Ela decidiu falar para todos a respeito de She Jesus. knocks on one door,
Ela não ficou só numa porta. The man inside said, "Who is it?" E numa das portas que ela bateu, o homem abriu, o homem falou, quem é? Sir, Ela dizia, Senhor, I'm here to tell you about Jesus, eu estou aqui para te falar a respeito de Jesus. how he can change your life. E como ele pode mudar a sua vida. I'm not interested. Ele respondeu, eu não estou interessado. Thank you, sir. Obrigado, Senhor, ela disse. The next day, No próximo dia, she goes to the same house. ela foi para a mesma casa. Sir, Senhor, I came here yesterday eu vim aqui ontem to tell you about Jesus para lhe dizer a respeito de Jesus, and how much he loves you. o quanto ele te ama. I told you I'm not interested. Never come back again. E ele respondeu, eu te disse que eu não estou interessado ontem, não me volta mais. The next day, No próximo dia, the next day, outro dia, who is it? quem é? Sir, it's me again. Senhor, sou eu de novo. The one who came to tell you about Jesus. Aquela que veio para te dizer a respeito de Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Okay, Ok. come in. Entra. And she prayed with that man, Ela orou por aquele homem and he got saved. e ele foi salvo. And you know what his name is? Você sabe qual é o nome dele? Youngie Cho, the pastor of the largest church in the world. Paul Yang Cho, o pastor da maior igreja da Coreia do Sul. You gotta be willing to take a chance. Você tem que querer ter uma oportunidade. You gotta give God an opportunity. Você tem que dar a Deus uma oportunidade de te usar. I like to be around young believers. Eu gosto de ter em volta de mim jovens novos convertidos. You know why? Você sabe por quê? Because they believe. Porque eles têm fé, eles acreditam. They have the passion and the fire and they're not afraid. Ah, eles têm aquela paixão, aquele fogo e aquela fé. And it reminds me of the true story Isso me lembra duas histórias. of another teenager De um outro adolescente who had just gotten saved. que tinha sido salvo. And he read the book of Mark, E ele leu no livro de Marcos, the last chapter. o último capítulo. Oh, I love the last chapter of Mark. Ah, eu amo o último capítulo do livro de Marcos. These signs shall follow Ah, e esses those who... sinais seguirão os que creem. Do you believe that? Você acredita nisso? Do you believe that? Você acredita nisso? Do you believe that? Você acredita nisso? These signs shall follow those who believe. Esses sinais seguirão os que creem. In my name they shall cast out demons. Em meu nome expulsarão demônios. When he read that, Quando você lê isso, he said to himself, I need to cast out a demon. quando ele leu isso, ele falou: It says right here I can cast out a demon. eu preciso expulsar demônio. Está escrito aqui que eu ia expulsar demônio. I wonder where I can find the demon. Onde é que eu posso encontrar o demônio? I wonder where they hang out. I wonder where they are. I gotta find one. I'm not gonna sleep tonight until I cast out a demon. Ele falou: eu não sei onde eu vou achar o demônio. Eu não vou desistir até que essa noite não vou dormir enquanto eu não encontrar o demônio e repreendê-lo. So he goes to his pastor. Então ele vai para o pastor dele. Pastor, Ele diz: pastor, do you know where there's a demon I could cast out? o senhor sabe onde tem um demônio para eu repreender? And the pastor was a wise man. E o pastor era um homem inteligente. Instead of quenching his spirit, Em vez de apagar o seu fogo, sua chama, he said, yeah, I do. ele falou: eu sei onde tem. Come with me. Vem comigo. And he took him to a home E ele levou ele para uma casa where there was a little 10-year-old boy that lived in the backyard of that house. onde tinha um garoto de 10 anos que morava no fundo da casa. He was naked. He lived like an animal. Ele estava sem roupa, como se fosse um animal, nu, como se fosse um animal. Doctors could not help him. Doutores não podiam ajudá-lo. No one could help him. Ninguém podia ajudá-lo. Lived like an animal, like a dog in the backyard of a family that loves him.
Ele vivia no fundo da casa como um animal. A família o amava, mas não podia fazer nada por ele. When our teenagers saw that child, Quando o adolescente viu aquela criança, he ran into the backyard ele correu para onde ele estava no fundo da casa. and he started chasing that little 10-year-old boy. E ele começou a correr atrás daquela criança de 10 anos. Because the 10-year-old boy started running. E aquela criança também começou a correr. But when our teenage believer Mas quando aquele jovem cristão finally caught him, finalmente pegou, laid hands on him, pôs a mão sobre ele, that little 10-year-old boy got his mind back and that demon came right out of him. aquela criança de 10 anos teve a mente restaurada, voltou a si e o demônio foi expulso daquela vida. Will you give God an opportunity? Nós temos que dar a Deus a oportunidade. Will you give God an opportunity? Nós temos que dar a Deus a oportunidade Don't tell him what he'll do. para falar o que Ele pode fazer. Do you know, Você sabe, God is not afraid of theologians. Deus não tem medo. He's not even afraid of pastors. Deus não tem medo de I'm talking about pastores. Satan. Satan is not afraid of theologians. Deixa eu te colocar isso. O inimigo, Satanás, não tem medo de teologia. Satan is not afraid of pastors. Satanás não tem medo nenhum de pastores. But I'll tell you what Satan fears. Mas eu vou dizer o que é que dá medo a Satanás. Those people who are willing to give God an opportunity and are willing to take a chance. O que faz ele tremer são essas pessoas que dão a Deus a oportunidade de serem usadas e fazerem a vontade dele. Stand up with me, please. Fique em pé, por favor. Fiquemos em pé. We're going to pray together, Nós vamos orar juntos. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. and we're going to ask the Lord E vamos pedir ao Senhor to help us. para que nos ajude. What giant do you need to be defeated here tonight? Qual é o gigante que você precisa que seja derrotado nesta noite? Maybe all three of them. Deus vai te livrar de todos eles. And the Holy Spirit can do that. O Espírito Santo pode fazer isso. Yes, we're going to fight. Não é assim, nós vamos lutar. We're going to fight for this city. Nós vamos lutar por essa cidade. We're not going to let Satan take over what belongs to us. Oh, nós não vamos deixar que Satanás leve o que pertence a nós. We're going to fight. Nós vamos lutar. And you know what the good news is? E você sabe qual é a boa nova? We're going to win. Nós vamos vencer. We're going to Nós win. vamos vencer. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso é o Senhor. Deus, aleluia. Senhor é Are you willing to stand with me bendito. Você quer ficar comigo? and our precious pastor? E o nosso amado pastor? Are you willing to stand with us Você quer permanecer conosco? and the other pastors that are here, E os outros pastores que estão aqui? that we would fight together Se nós lutarmos juntos, until we see victory, nós veremos vitória. Aleluia. until we see Jesus exalted in this city? Vamos ficar juntos até que vejamos o Senhor Jesus ser exaltado nessa cidade. Aleluia. If you're willing to do that, Se você quer fazer isso, if you're willing to do that, se você quer fazer isso, then I want you to come out from where you're standing and stand right up here with me. então eu te desafio a sair daqui e vir aqui pra frente e ficar próximo de mim, onde estou exatamente agora. Sai do teu lugar. Bendito. Venha, venha. Deus, glória a Deus. Aleluia. Bendito. Come, everybody who's willing to stand and fight. Todos que querem ficar de pé e lutar, todos que querem, venham, venham pra frente. Come on, you heard the word of the Lord. Ah, venha, venha. You heard the word of the Lord. Você tem ouvido a palavra de Deus, então venha. You need to come. Você ouviu a palavra, precisa vir. We're going to make a stand together. Nós vamos ficar juntos, firmes. Nós vamos ficar em pé juntos. We're willing to come together to fight. Nós temos que ficar juntos para lutar.
forward. Simplesmente venha para frente. Now I want to pray. Agora eu quero orar. Come on, you're part of this. You're part Venha, of this você é army. parte disso, você é parte desse We need exército. you in the army. Come on. Nós precisamos de você nesse We need exército. you in the Venha, army. Come on up. venha, nós precisamos de você nesse exército. We Venha, need you in this army. We're going to need every venha, person. nós vamos precisar de cada pessoa. Every Venha, person's going to be de cada important. pessoa que será usada essa noite. Every person's important. Toda pessoa, cada um aqui é importante. Every person. Cada pessoa. Worthy is the Lamb. Digno é o Cordeiro. I want everybody in this room just to bow their heads for a moment. Eu quero que todos que estão nessa igreja curvem as suas cabeças. Everyone, I'm going to pray. Todos, nós vamos orar. The first battle that some of us have to defeat and have to enter into right now A primeira batalha, nós vamos vencer agora. Nós vamos orar agora nessa batalha. is the battle of making a decision. É a primeira batalha que nós estamos lutando agora, é a batalha de tomar a decisão. It's the decision to follow Jesus. É a decisão de seguir a Jesus. It's the decision to make Jesus number one in our life. É a decisão de fazer Jesus o número 1 na sua vida. It's a decision to be the priority of our life. É a decisão de ter Ele como prioridade na nossa vida. And maybe you're here this evening, Talvez você está aqui nessa noite and if you were to die right now, e você está sentindo como se estivesse morrendo. you'd go right to hell Se você morresse esta noite, você iria para o inferno. because you've never been saved yet. Porque você nunca foi salvo. You never received the gift of eternal life, Você nunca recebeu o dom da vida eterna, which is a free gift for you. que é um dom grato dado a você. So the first battle that you must defeat here tonight Então a primeira batalha que você tem que lutar essa noite is by making a simple decision, é fazer uma decisão simples. by simply saying, yes, I want that free gift of É a salvation. decisão de dizer sim, eu quero a salvação, um dom gratuito da salvação. That free gift of salvation that gives you eternal life. Esse dom gratuito da salvação que te dará a vida eterna. That free gift of salvation that takes you from death to life. Esse dom gratuito da salvação que te tira da morte para a vida. Jesus loves you. Jesus te ama. He died on the cross Ele morreu na cruz por você, so you could be saved, de forma que você pudesse ser salvo. so you could have eternal life. Então você pode ter vida eterna. And I know you want it. Eu sei que você quer isso. So tonight, Então essa noite, you can do a simple thing você pode fazer uma coisa simples and receive that free gift right now, e receber esse dom gratuito hoje, which will allow you to become the winner instead of the loser. e que vai permitir que você seja um vencedor e deixar de ser perdedor e se tornar um vencedor. So I'm going to ask right now, Então eu vou te perguntar agora. you must receive this gift tonight. Você precisa receber esse dom. You must receive this gift of eternal life tonight. Você precisa receber esse dom da vida eterna essa noite. That gift of eternal life will keep you from ending up in hell. É esse dom que vai te permitir, que vai evitar que você morra e vá para o céu. And Inferno. that gift of eternal life will allow you to become a child of God. É esse dom da vida eterna que vai te permitir se tornar um filho de Deus. And God will become your father E tonight. Deus vai tornar-se o seu pai essa noite. And you'll become his child. E você vai se tornar um filho especial dele. And he promises never to leave you or forsake you. Ele prometeu que nunca te deixaria só. If you want that gift of eternal life, Se você quer esse dom da vida eterna, because you haven't received it yet, porque você ainda não recebeu, but you would like to receive it mas se tonight, você gostaria de receber essa noite, then I want you to lift up your head eu high. quero que você levante a sua mão. Você que não é cristão, This is for those who haven't received it é yet. para aqueles que não são cristãos e Then querem lift your receber hand esse Jesus up high. Cristo. Levante a sua mão. If you want the gift of eternal life, Se você que não é cristão e quer recebê-lo essa noite, simply raise your hand. simplesmente levante a sua mão. Você que não aceitou Jesus Cristo ainda. If you want that gift, Se você quer esse dom, você que está afastado, que não é crente,
Okay. Ok. I'll ask one more time. Vou perguntar mais uma vez. You either have the gift or you don't. Você já tem ou não tem o dom? And when you have the gift, Jesus becomes the priority of your life. Porque se você tem o dom de Deus, você já tem... Doesn't mean that you're perfect. Você não precisa ser perfeito. Doesn't mean that you don't make mistakes. Isso não significa que você não vai cometer erros. But he becomes number one in your life. Mas ele vai começar a ser o número 1 na If sua that's vida. never happened, De fato, se isso nunca aconteceu, that's because you've never received this gift. isso é porque você nunca recebeu esse dom. Everybody close their eyes for a moment. Todos fechem os seus olhos agora. If you'd like to receive this gift, Se você quer receber esse dom, before the presence of the living God, simply raise your hand up and put it down. diante da presença de Deus, simplesmente levante a sua mão e depois abaixe. Okay. Ok? Well, we gave everyone an opportunity. Então nós damos a todos uma oportunidade. So I'm assuming everyone here is saved. Eu acredito então que todos aqui são salvos. Maybe yes, maybe no. Sim, talvez não. But that's okay, Mas isso tudo está bem, because we're going to ask the Holy Spirit porque nós vamos pedir para o Santo Espírito to help us para que nos ajude, so we can be bold. para que nós possamos ser fortalecidos. We need boldness. Nós precisamos de fortalecimento. We need boldness from God. Nós precisamos de fortalecimento de So Deus. everyone lift their hands up. Todos levantem sua mão. All of us lift your hands Todos up. levantem suas mãos. And Levantem. begin to worship Him E now. comecem a adorar o Senhor. Let's cry out to God Comece a together. clamar ao Senhor nessa noite. Vamos clamar. God, help us. Deus nos ajude. We want these giants to be broken. Nós queremos que esse gigante seja quebrado. We want these giants to be brought down. Nós queremos que esse gigante seja destruído. We thank you for giving us the city. Nós te agradecemos por nos dar essa cidade. Come on, thank the Lord for giving us the Venha, city. venha, venha. Comece a clamar. Senhor, nos dê essa cidade. Thank you for giving us the city. Obrigado por nos dar essa cidade. I thank you that family members are going to get saved. Eu quero orar por vocês que já são salvos. Brothers are going to get saved. Irmãos que já foram salvos. Sisters are going to get saved. Nessa igreja vai ter irmãos salvos. Fathers are going to get saved. Pais serão salvos nessa igreja. Mothers are going to get saved. Mães serão salvas nessa cidade. Friends are going to get saved. Parentes serão salvos nessa cidade. Neighbors are going to get Os saved. vizinhos serão salvos nessa cidade. Workers are going to get saved. Os trabalhadores serão salvos. We give you praise. Nós damos glória. We give you praise. Nós damos glória. We give you praise. Nós damos glória. So worthy. Digno, Senhor. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Don't be afraid right now, Não tenha medo, irmão. because I'm going to ask the Holy Spirit to come and touch. Eu vou pedir para que o Santo Espírito venha e toque. Don't be afraid. Não tenha medo. Let the Holy Spirit do whatever He wants to do Deixa tonight. o Senhor fazer o que Ele quer fazer. You're already here. Você já está aqui. Let's get all we can get tonight. Vamos tomar tudo que Deus quer nos dar essa noite. We give you praise. Nós te damos glória. We give you glory. Nós te adoramos. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you for touching. Obrigado. Worthy is the Lamb. Digno é o Cordeiro. We give you praise. Nós te damos glória. We give you glory. Nós te glorificamos. We give you praise. Nós te glorificamos. We give you glory. Nós te glorificamos. We give you praise.
Senhor. Jesus was a root out of dry ground. Deus vai fazer tudo. There's going to be a supernatural touch. Vai haver sobrenatural toque do And Senhor. only He alone will get the glory. Não só vai só curar você, mas vai te usar glorificado. Therefore, the Lord is taking you out to bring you in. Porque o Senhor vai te dar uma vitória nova, irmão, e vai te liberar uma unção especial.
glad He loves us? Ah, Senhor, nós estamos gratos. Aren't you glad He loves you? Você não está feliz porque Ele te ama? That's right. He loves everybody here. Ele ama cada aqui. Well, Uau! hopefully next time you see me, Eu espero que a próxima vez que você me ver, we will together nós todos juntos be beating up some giants here in the city. tenhamos vencido muitos gigantes nessa cidade. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God bless you. I love you. I love you. Eu te amo. It was an honor to be here. É uma honra estar aqui. And I'm going to give it back to the pastor. Eu vou voltar para o pastor.